Olá, meu nome é Vivian Castilho, eu sou aluna do programa de pós-graduação em zootecnia da UFGD em nível de doutorado e vou fazer a apresentação do trabalho Análise Histomorfométrica do músculo pectoralis major de frangos de corte acometidos por miopatias peitorais. Então, na última década, houve um aumento massivo na ocorrência das degenerações musculares. Isso atraiu grande atenção dos pesquisadores e estudiosos para a indústria avícola. Tudo isso para descobrir, né, e ter o entendimento ou impedimento da ocorrência do que foi denominado white striping e wooden breast. Então, alguns autores, eles relatam que o fator desencadeante para essas alterações musculares é devido a um estado de hipóxia grave, aonde o crescimento massivo das fibras musculares fez com que houvesse diminuição da densidade dos capilares sanguíneos, limitando, então, o suprimento limitando o suprimento sanguíneo, consequentemente limitando o suprimento de oxigênio e de nutrientes para as fibras musculares. Contudo, a etiologia dessas anormalidades, elas ainda permanecem obscuras. Então, essas miodegenerações, elas já foram temas de diversos estudos que investigaram a estabilidade do consumidor, características histológicas, composição química, dentre inúmeros outros trabalhos. Só que para a realização desses trabalhos, é realizado a eutanásia das aves para poder ser feita a coleta do fragmento muscular e poder fazer a sua análise. Isso nos impede de estudar e verificar o comportamento durante toda a sua evolução e até mesmo traçar um perfil de desenvolvimento dessas lesões. Ou seja, nos impede de ter um estudo sequencial e precoce dessas anomalias musculares. Então, o objetivo desse trabalho foi de realizar coletas seriadas do músculo peitoral maior nos frangos de corte acometido por essas miopatias por meio de uma técnica de biópsia. A partir daí, tornar-se possível fazer análise, né, da influência do sexo e da idade dos frangos de corte sobre os parâmetros de morfometria das fibras musculares. Para que isso fosse possível, foi realizado um experimento no setor de avicultura da UFGD. Todos os procedimentos realizados estavam de acordo com a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal da Grande Dourados, aonde nós realizamos, então, o alojamento de 200 machos e 200 fêmeas com um dia de idade. Foram criadas, normalmente de acordo com o manual da linhagem, de 1 até o 13º dia. Ao 14º dia foram selecionados, pesadas 100% das aves, selecionados 25 machos e 25 fêmeas, de acordo com o peso dessas aves, com uma variação de mais 10%. E aos 21 dias foram realizados a separação de 15 machos e 15 fêmeas com um peso de mais 10%, para que nos garantisse que essas aves realmente fossem ter o desenvolvimento dessas miopatias, que era o que gostaríamos de estudar. Então, foi realizado um delineamento experimental inteiramente casualizado, com 2 tratamentos, considerando o sexo das aves, com 15 repetições, onde cada ave foi considerada uma repetição. Então, foi realizada uma biópsia muscular em 3 coletas de amostras em cada ave, aos 21, 35, 42 dias, e a última coleta foi realizada logo após o abate, aos 49 dias de idade. Isso nos permitiu um acompanhamento típico do crescimento dos frangos de corte. Então, as aves, elas foram devidamente sedadas, a pele, local da incisão devidamente higienizado, realizado o corte, fechamento e a coleta da amostra, realizado o fechamento da ferida cirúrgica com fio cirúrgico não absorvível, retirado depois de 5 a 7 dias, cicatrizados. Então, as amostras foram processadas diretamente em nitrogênio líquido, e posteriormente, então, foram armazenadas em freezer a menos 80 até o momento da sua análise. Então, foi realizada a morfometria das fibras musculares, com o diâmetro, onde foi mensurado o comprimento da fibra muscular no seu maior sentido,
A área das fibras, aonde foi analisado a área, né, o perímetro de cada fibra muscular no campo, contabilizado o número de fibras no campo e também realizada a mensuração da área ocupada por fibras por campo em percentual. Aos 49 dias após o abate, então foi realizada a desossa do peito e todas as aves foram classificadas, né, de acordo com os graus de white striping e wooden breast já descritos na literatura. Então, com a análise estatística, a frequência das miopatias 49 dias foram avaliados pelo teste de Fisher e as variáveis histológicas foram consideradas medidas repetidas no tempo. Então, nesse primeiro momento, como resultado, nós obtivemos, então, a frequência de white striping wooden breast em peito de frangos de corte, machos e fêmeas aos 49 dias de idade, onde nós observamos que não houve diferença na ocorrência de ambas as miopatias de acordo com o sexo das aves, apenas teve uma influência do tempo, de acordo com os graus. Então, observamos aqui que o white striping wooden breast, elas não tiveram quase aves sem o aparecimento dessas miopatias. O wooden breast, nós tivemos o grau 0, que é a ausência dessa miopatia, apenas uma ave com o grau 0. Então, Kutapan, ele relata que a incidência dessas miopatias, ela aumenta em até 50% de acordo com o peso vivo das aves, e não necessariamente de acordo com o sexo. Então, as diferenças de ganho de peso, elas são muito mais influenciadoras, né, no desenvolvimento dessas miopatias, visto que os exames histológicos mostraram o efeito da idade, independente do sexo das aves, como nós podemos ver mais adiante. Nessa segunda tabela, nós conseguimos visualizar, então, a morfometria das fibras musculares, né, dos frangos acometidos pelas miopatias, em diferentes idades. Então, aqui nós temos as variáveis número de fibras por campo, diâmetro, área e a área ocupada por fibras por campo. Nós observamos que não houve diferença significativa de acordo com o sexo dessas aves, mas sim diferença em relação à idade. Então, nós observamos aqui, de acordo com os modelos de regressões polinomiais, que o número de fibras por campo teve um comportamento quadrático decrescente, ou seja, quanto maior a idade da ave, menor o número de fibras por campo. E o diâmetro das áreas das fibras, né, quanto maior o tempo, mais passava a idade das aves, maior era o diâmetro das fibras musculares. A área das fibras e a área ocupada por fibras teve um comportamento linear crescente. Então, isso nos mostra que a seleção para o ganho de peso, ela promoveu uma hipertrofia das fibras musculares já existentes. Isso é sabido já de acordo com a literatura. Então, esse aumento, ele está relacionado à menor densidade dos capilares sanguíneos e está intimamente relacionado com a ocorrência das miopatias, que pode ser dada justamente pelo inadequado suprimento de oxigênio e nutrientes para essas fibras musculares. Então, nós concluímos que não há influência do sexo das aves sobre a ocorrência das miopatias e morfometria das fibras musculares, porém, há uma influência da idade sobre os parâmetros de morfometria das fibras musculares em peitos de frangos de corte cometidos pelas miopatias, white striping e wooden breast. Então, eu gostaria de deixar um agradecimento enorme ao Núcleo de Pesquisa em Produção e Nutrição de Não Ruminantes, o nosso grupo de avicultura da UFGD, por todo o suporte durante o desenvolvimento dessa pesquisa, que faz parte da minha dissertação de mestrado, e um agradecimento também muito especial à CAPES pela concessão da bolsa durante todo esse período. Muito obrigada.